Meu nome é Ítalo, eu sou aluno da UFMT, do curso de Ciências Biológicas, e a gente faz parte do programa da universidade, que é o Residência, onde a gente atua como professores, assume o papel de professor, né, na sala de aula. No caso, a gente está virtual, mas a gente vai fazer o melhor que a gente consiga para a gente poder ter uma didática boa e conseguir trabalhar de uma forma interessante com vocês. Então, vocês vão estar recebendo esses conteúdos da minha parte, Ítalo, e da minha colega Isadora, que vai se apresentar para vocês também. Bom, como o Ítalo disse, eu me chamo Isadora. A gente é da UFMT e pegamos essas aulas do professor Arruda para falar com vocês, né? Infelizmente, o nosso meio agora é o meio virtual, que é bem chatinho, pelo menos da minha parte eu não gosto. Queria muito estar presente com vocês, para a gente se conhecer melhor, conhecer vocês. E, infelizmente, também a gente não conseguiu fazer aula ao vivo com vocês por coisas pendentes entre eu e o Ítalo. Mas vocês precisando, pode entrar em contato com a gente. Eu vou ver com o professor Arruda se a gente pode deixar nosso e-mail para vocês entrar em contato. E é isso. Bom, nossa aula hoje é sobre a estrutura da matéria. Vou disponibilizar aqui o slide. Tá conseguindo ver, Ítalo? Ainda não. E agora? Às vezes tem um atraso, né, no compartilhamento. Ficou Ainda melhor? não foi. Não, ainda não foi. Não? Tá, deixa eu voltar aqui. Gente, vocês vão desculpando aí qualquer imprevisto. A gente é bem Nossa não primeira. estamos a gente não está acostumado com esse tipo de situação. Então, é tudo novo para a gente, como é para vocês, foi para vocês também lá no começo. Então, a gente está tentando se adaptar aqui para poder estar trabalhando E dessa agora? forma virtual com vocês. Ainda não, Isadora. Não? Não, E agora? Também não? não, ainda não foi. Aqui. Enquanto ela tenta aí compartilhar a tela, então a gente vai estar fazendo o seguinte, a nossa forma que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar de forma assíncrona, a gente não vai ter encontro é, ao vivo com vocês. A gente vai estar gravando as nossas aulas e vai estar disponibilizando para vocês. As dúvidas vocês podem enviar para o professor envia para a gente. E se puder, a gente passa o e-mail ou o WhatsApp para a turma e daí essas dúvidas vão sendo sanadas também diretamente com a gente. A gente também vai trabalhar com atividades e essas atividades vão ser disponibilizadas também para vocês e depois vocês enviam essas atividades para que a gente possa corrigir e estar aí agregando uma nota para essas atividades também para vocês, tá bom? Acho que vai compartilhar, Isadora, porque está ficando tá a tela escura agora. Vê se agora vai. Agora foi. Foi? Tinha que desligar Uhum. a câmera. Agora sim a gente vai começar então a fazer a amostragem do conteúdo para vocês. Bom, pessoal, como eu falei, nós somos da UFMT, né? Eu me chamo Isadora, ele é o Ítalo, e agora a gente vai dar aula para vocês sobre a estrutura da matéria. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar os seguintes temas: estrutura do átomo, principais características do átomo, sobre o átomo, elemento químico, íons, semelhanças atômicas e organização da tabela periódica. Bom, as partículas do átomo. O átomo ele tem três partículas, sendo elas os prótons, que são as partículas com carga elétrica positiva e encontram-se no núcleo do átomo. Também são partículas do átomo os nêutrons, partículas sem carga elétrica encontram-se no núcleo do átomo também. É bom a gente se atentar a isso, ó, núcleo, núcleo, ou seja, no núcleo está os prótons e os nêutrons. E agora também é uma partícula do átomo, os elétrons. São partículas com carga eletricamente negativa e elas se encontram na eletrosfera. Coloquei essa imagem para ter um melhor entendimento para vocês. Aqui é o núcleo, né? Como eu disse aqui, o próton, mais um aqui, o próton, o nêutron
e que ficam no núcleo, e para fora do núcleo é a eletrosfera, que encontra os elétrons. Bom, as principais características do átomo. O número atômico. O número atômico, ele indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. E o número de massa, soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. É bom sempre a gente se atentar essas letrinhas, que eu posso dizer, letrinhas que identificam o que a gente está querendo dizer. Ou seja, se eu tiver uma formulazinha aqui, o Z, a gente vai saber que é o número atômico, que ele indica a quantidade de prótons. O prótons é o pezinho com mais, né? Que ele é carga positiva, existente no núcleo de um átomo. Ou seja, lembrando aqui, voltando um pouquinho, ele está no nosso núcleo. É bom a gente sempre tentar colocar na nossa mente que ele está no núcleo para facilitar futuramente nossa vida, né? Bom, número da massa, como eu disse, o que representa é o Azinho, né? Ele é a soma dos números de prótons com números de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Voltando, prótons e nêutrons. Então, o número da massa é a soma entre os prótons e os nêutrons. Então, aqui seria o 4, né? Voltando aqui, o Azinho, que representa o número de massa, o P mais o P mais o sinalzinho de positivo aqui, que representa o número de prótons, o maisinho, que né, é a soma do prótons mais os nêutrons, e o Nzinho, que representa os nêutrons. Bom, o átomo. O átomo é a espécie química que apresenta um número de prótons igual ao número de elétrons. Aqui, só um instante. Deixa eu ver. Tá. Como eu falei ali, mais para trás. Aqui é o núcleo, né? A partir que o núcleo saiu do núcleo, aqui a eletrosfera. E foi o Bohr que descobriu que os átomos são formados por camadas, camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. Bom, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisinha aqui. Tá. Revisando novamente, espécie química que apresenta o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, o mesmo número de prótons que apresenta aqui tem que ser o mesmo número de elétrons. Os prótons, bora contar os prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prótons. Aqui na eletrosfera, né, porque os elétrons não podem ficar dentro do núcleo, o que é um núcleo, e a partir daqui, eletrosfera, né? Então, vamos contar os elétrons, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente pode designar que isso aqui é um átomo. Um nêutron não tem carga, né? Então, é, como o nome fala, um nêutron. Bom, elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. Voltando. O que é um número atômico? É um número atômico que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Ou seja, quantidade de prótons, né? O Azinho, então, aqui, significa o quê? Número de massa, soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. E esse aqui é a formulazinha, digamos, uma formulazinha que representa o elemento químico, né? Só um instante. E, pessoal, isso seria como se o Z, né, no caso, seria como se fosse o número atômico, seria como se fosse a identidade, o número de identidade de cada elemento. Ele tem o seu número atômico, ok? Bom, íon. Íon é uma espécie química que apresenta o número de prótons, lembrando, prótons, que representa essa letrinha, né, com maisinho em cima, diferente do número de elétrons. Voltando, o átomo é o quê? O átomo
é a espécie química que apresenta um número de prótons igual ao número de nêutrons, ou seja, é igual. A mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Voltando. E espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons, ou seja, não é igual, né, pessoal? Então pode ser menos ou pode ser mais. Agora sim que a gente designa que existem dois tipos de íon. O íon cátion, que é o íon positivo, formado quando o átomo perde elétrons. E o íon ânion, íon negativo, formado quando o átomo ganha elétrons. Deixa eu só um instante. Aqui, como a gente pode ver, ele perde 2 elétrons. Se ele perde elétron, ele fica positivo, né? E aqui ele ganha 1 elétron. Ele fica negativo. Por quê? Lembrando, o elétron é negativo, ou seja, se ele perdeu, exemplo, eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. Se eu perdi 2 elétrons, meu número vai continuar positivo, né? E aqui, ele vai continuar positivo e ele vai ter o quê? 3 prótons, né? Já aqui, ele ganha 1 elétron, então eu vou ter menos 1, correto? Que ele é uma carga negativa, beleza? Agora, semelhanças atômicas. Bom, existem 3 tipos de semelhanças atômicas, sendo elas isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Voltando aqui, ó, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. E isso é a representação química de um elemento. O Zzinho representa o quê? O Z representa a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. O Z fica embaixo, né? Que no caso, que é o número atômico. Então, aqui ele fala que os isótopos são os átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. O massa é o de cima, né, pessoal? O A. Então, a gente olhando esse elemento aqui, opa, coloquei o dedo, mas como vocês vão ver, né? Aqui, né, igual, mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Então, a gente vai saber que isso é um isótopo. Já o lembrando vocês essa colinha aqui, facinho, para ficar mais fácil ainda para vocês lembrarem. Isótopos, lembra o quê? Prótons, beleza? Para ficar mais fácil ainda. Agora, isóbaros. Os isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos. Lembrando, o Zzinho, né? Mas mesmo número de massa. Agora já é diferente, né, pessoal? Agora a gente não tá mais falando do número atômico, o número Z, que é o número, seria ali o quê? O número de prótons. Mas sim, a gente tá falando do número de massa, que o número de massa é o quê? Os prótons mais os nêutrons. Que a gente voltando aqui, seria, nessa formulazinha aqui, seria o Azinho, né? O número de massa. Voltando. Então, átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas mesmo número de massa. Então, como podemos ver aqui, o número atômico é diferente. O de cima é 18, esse é o 20. E aqui é o 40, 40, né? Seria no mesmo número de massa. Seriam os nêutrons, só um instante, que seriam os prótons mais os nêutrons, beleza? Aqui faltam os isótonos. Os isótonos, lembrando, isóbaros. O Azinho, que eu falei para vocês sempre lembrarem. O Azinho significa o quê? O número de massa. Então, uma colinha para vocês lembrarem. Então, quando a gente fala isóbaros, cai uma provinha para vocês falando isóbaros. O que é um isóbaro? A gente vai lembrar. O A significa o quê? O A significa número de massa. Então, a gente vai lembrar que o quê?
átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas mesmo número de massa, beleza? Agora a gente vai falar dos isótonos. São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Que é esse exemplinho aqui, beleza? Bom, agora quem vai falar é nosso colega o Ítalo, mas lembrando aqui, como eu falei para vocês, isótonos, né? Que a gente sempre vai lembrar o Nzinho aqui, isótonos, que apresenta o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa, beleza? Agora a tabela periódica, o Ítalo vai falar. Então, gente, agora vamos falar um pouco da nossa tabela periódica, tá? A tabela periódica que nós conhecemos hoje, tá? Mendel recolheu informações sobre os 63 elementos conhecidos na época e organizou-os em ordem crescente de massa atômica. Ou seja, para Mendel, a tabela ela foi organizada pela quantidade crescente do número de massa. Ou seja, os elementos químicos da tabela eles eram organizados conforme a quantidade, né, o número da massa que esse elemento ele continha. Depois, posteriormente, Moseley percebeu que as propriedades dos elementos químicos estavam relacionados com o seu número atômico. Então, a nossa tabela periódica que nós conhecemos hoje, ela está organizada conforme o número atômico, o número crescente, né, atômico dos elementos. Ou seja, toda a tabela periódica ela foi reorganizada, né, diferente da anterior, que era organizada pelo número de massa. Agora a tabela foi organizada pelo número atômico dos elementos. Pode passar por exemplo, essa aqui é a tabela periódica que vocês têm em casa, que tem no livro, no caderno de vocês. E ela está organizada da seguinte forma. Por exemplo, aqui no primeiro elemento nós temos hidrogênio. Ele tem o número 1. Ele tem 1, né? O número atômico dele é 1. Lá na dimensão do outro lado, nós temos aqui não estou enxergando, Isabel, tem que comentar não, né? Enfim. Tem número 2, o número atômico é 2. Ou seja, ela está organizada dessa forma, conforme o número crescente do número atômico. Outra peculiaridade da tabela periódica que nós temos é a forma que ela está dividida, tá? Então, ela está dividida em 3 partes, né? 4, porque o hidrogênio, ele está aqui, isolado. Então, nós temos hidrogênio. A parte azul, nós temos a parte dos metais. Toda essa parte azul, todos esses elementos aqui, eles são metais. Na parte amarela, nós temos os não metais. Então, todos esses elementos aqui, eles são não metais. E os gases nobres. Então, são 3 partes, né? Os metais, os não metais e os gases nobres. E o hidrogênio, tá? Pode passar. Outro aspecto que nós devemos nos atentar quando nós vamos estudar a tabela periódica e que vocês vão estudar, a gente não está aqui para tratar dos elementos com vocês. Isso aqui é uma orientação de como vocês vão estudar, de como vocês devem observar a tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica também ela é trabalhada por períodos, tá?
Aqui está listado tudo vermelhinho. Isso aqui são os períodos da tabela periódica, tá? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos que são correspondentes às camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? E todos esses períodos, eles sempre são tratados na horizontal, tá? Então, quando pedir para você observar o período, você vai observar sempre na horizontal, beleza? Próximo. E aí nós temos também um outro aspecto para a gente trabalhar na tabela periódica, que são os grupos ou famílias, tá? Dos elementos. Nós temos aqui o grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tá? Por exemplo, isso aqui é um grupo ou família, e eles estão sempre dispostos na forma vertical. Tá bom? Quando você for falar de período, você vai sempre tratar esse período na forma horizontal. Quando você tratar um grupo ou família, aí você vai estar, os elementos vão estar dispostos na vertical. Beleza? Então aqui, ó, 1A, 2A, vertical. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, sempre na vertical, respectivamente. Beleza? E aí, porque esses elementos em transição não entram, né? Isso aqui são elementos em transição, não são um elemento já, como vou dizer, um elemento estabilizado. Tá? Não é um grupo ou uma família já disposto, fixo, digamos assim. Então, você vê que ele pula aqui do 2A. Aí, em vez dele entrar aqui nessa parte dos elementos em transição, ele pula. Já vai lá para boro. E aí, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, todos os elementos da vertical, eles são grupo ou família. Tem mais algum? Isadora, slide? Oi, não entendi. Tem mais algum slide ou só esse? O último. Acho que acabou. Ah, tem esse. Ah, tá. Então, essa aqui também é a mesma forma. Aqui nós temos o grupo e nós temos a família. Nós temos grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16. Por que pulou de 1 e do 2? Foi lá para o 13. Porque vocês lembram que tem aqueles elementos em transição que eles não contam. Então ele pula, né? A tabela ele pula, vai lá para bora e começa de novo. Nós temos os elétrons na camada de valência, que a Isadora explicou lá no começo, que nós temos moléculas que compõem um átomo, né? Que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Nós temos ali o núcleo e nós temos a camada, né? As camadas que circulam aquele núcleo. Nós denominamos camada de valência. E aí nós temos a camada 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos os nomes dos grupos. Nós temos os grupos alcalinos, nós temos os grupos alcalinoterrosos, grupo do boro, grupo do barroso, grupo do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, esses aqui são o nome do grupo. Você fala, vou trabalhar o grupo 1. O grupo 1, ele está na camada de valência 1, ele está no grupo dos alcalinos. Então, eu quero que vocês trabalhem a camada 15, o grupo 15. O grupo 15 é a família 5A. A família 5A está na camada que tem 5 elétrons na camada de valência e é o grupo do nitrogênio. Então, essa é a forma que a tabela periódica ela é disposta para que vocês entendam, para que vocês estudem e para que vocês saibam como que ela foi reorganizada nesse novo formato que nós conhecemos hoje. Tá? Então, é isso por hoje. As dúvidas vocês podem estar enviando para a gente e a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá?
podem também dar a opinião de vocês, do que a gente pode melhorar, como que a gente pode melhorar, como que vocês gostam de trabalhar, é, e a gente vai poder estar melhorando a nossa didática com vocês, tá bom? Vai falar mais alguma coisa, Dora? Deixa eu voltar. Tá me aparecendo aí ou não? Não, Não. né? Não. Só um instante. Agora sim. Apareceu? Aham. Bom, pessoal, é isso por hoje. Como o Ítalo disse, já disse tudo. Precisando, estamos aí. Se quiserem, a gente faz um plantão de dúvidas com vocês. A gente tenta ajudar ao máximo para o que vocês precisarem. Eu sei que agora, nesse tempo online, tá tudo mais complicado, bem mais difícil de entender a matéria. Não tem ali o professor presente para tirar nossa dúvida na hora que a gente sente essa dúvida, né? Mas precisando, estamos aí à disposição. Aí a gente vai deixar um questionário para vocês responderem, bem facinho, já que vocês prestaram bastante atenção na nossa aula, né? E é isso por hoje. Até a próxima aula. Mais alguma coisa, Ítalo? Não, não. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.